Neste vídeo, vamos estudar o problema de correspondência de Post. O sistema de correspondência de Post, denominado SCP, é um par em que P é uma sequência finita de pares x, y, onde x e y pertencem ao fecho positivo de sigma, onde sigma é um alfabeto. Então, seja um sistema de correspondência de Post S descrito dessa forma, alfabeto sigma e os pares, uma solução para o sistema de correspondência de Post S é uma sequência I1, I2 e K, ou seja, uma sequência de K números, tal que se nós indexarmos o x do lado esquerdo com essa sequência, vai ser igual a indexar apenas os y com essa sequência. Vamos entender por meio de um exemplo. Então aqui eu tenho um sistema de correspondência de Post. Então, uma solução para esse problema é justamente indexarmos nessa ordem, 2, 1, 3, 1. Do lado esquerdo, nós vamos pegar apenas os elementos x. Então aqui nós vamos x2, então seria 0, x1, que seria 1, 0, x3, que seria 0, 1, e x1, que seria 1, 0. E do lado direito, nós vamos indexar apenas os y. Então, aqui nós teríamos y2, 0, 1, 0, y1, que é igual a 0, y3, que é igual a 1, e y1, que é igual a 0. Então, observe que a string, a palavra do lado esquerdo, é igual à palavra do lado direito. Então, para uma maior clareza, nós podemos representar cada par na forma x sobre y, como se fosse um dominó. Nesse caso, a solução seria representada dessa forma. Lembrando que aqui nós pegaríamos o par 2, então aqui teríamos o x e o y, o par 1, xy, par 3, xy e par 1, xy. Então veja que a palavra na parte superior é igual à palavra na parte inferior. Uma propriedade bastante interessante que vai se mostrar útil lá na frente é a seguinte questão. Reparem que qualquer quantidade de justaposições dessa sequência anterior vai continuar sendo uma solução. Então, por exemplo, aqui se eu repetir esse padrão mais uma vez, ou seja, concatenar essa parte superior com ela mesma e essa parte inferior com ela mesma, nós vamos manter uma solução. Isso quer dizer que 2, 1, 3, 1 concatenado com 2, 1, 3, 1 continua sendo uma solução. E assim sucessivamente. Em outras palavras, basta nós fazermos 2, 1, 3, 1 elevado a n, onde n é maior ou igual a 1. Resumindo, se um sistema de correspondência de Post ele tem solução, ele admite um número infinito de soluções. Dando continuidade, o problema de correspondência de Post ele consiste em determinar se um sistema de correspondência arbitrário ele possui solução. O professor Newton ele demonstra que esse problema é indecidível. Para isso, ele define o problema de correspondência de Post modificado, que será reduzido ao problema de correspondência de Post. E o problema da parada será reduzido ao problema de correspondência de Post modificado. Então, aqui está a diagramação das reduções feitas. Então, do problema da parada, reduzimos para o problema de correspondência de Post modificado, a partir do qual nós vamos reduzir para o problema de correspondência de Post. Como nós estamos a nível de graduação, nós não vamos apresentar essa prova. Porém, ela está discutida no livro do professor Newton. Novamente, muito mais importante nesse momento de graduação, muito mais importante do que você entender a prova de um teorema, é você entender o que esse teorema quer dizer e como nós podemos utilizar de uma forma prática. Então aqui, vou pular esses slides, pois justamente vai discutir o problema de correspondência de Post modificado e fazer a redução provando então. Com isso, vamos chegar na parte que é de nosso interesse. Então, nós podemos obter duas gramáticas a partir de um sistema de correspondência de Post. Então, seja um sistema de correspondência de Post S
então sejam n símbolos distintos, S1 até Sn. Veja que nós temos n pares e temos n símbolos distintos. O que vamos fazer com esse sistema de correspondência de post e esses símbolos distintos? Nós vamos definir duas gramáticas livres de contexto. Como é que vão ser essas duas gramáticas? A gramática g de x, ela vai indexar apenas os elementos x dos pares, enquanto a gramática GY, ela vai indexar os elementos y dos pares. E observe que, como que vai se dar as regras? Nós temos uma única variável, nós temos a variável de partida será essa única variável, no caso px para a gramática gx e py para a gramática gy. Então, o nosso alfabeto de terminais vai ser o alfabeto original, sigma, do sistema de correspondência de post, unido com esses símbolos de S1 a Sn, nas duas gramáticas. Então, como será a regra de x? Então, px vai gerar xi, que é justamente um elemento do correspondência de post, do x, gerando px no meio, concatenado com s de i. Em outras palavras, x1, px, s1. Uma outra regra seria x2, px, s2, até chegarmos a xn, px, sn. Então, teremos também um outro conjunto de regras, onde teremos xi diretamente concatenado com si. E, então, o que é que nós podemos entender desses símbolos S? Esses símbolos distintos S1, S2, Sn, ele vai nos servir para determinar, deixar claro qual índice, qual par do correspondência de post nós estamos indexando, derivando. Então, se nós geramos x1, que é o par correspondente, o x correspondente ao primeiro par, então S1 vai nos dizer que ali naquele momento nós geramos o par, o x, referente ao primeiro par. Se for xn, px, sn, então nós vamos aqui saber que nós geramos o elemento x do enésimo par. E essa mesma ideia, raciocínio, vai valer para a gramática GY. Vamos entender por meio de um exemplo. Então, no exemplo que nós discutimos do sistema de correspondência de post, nós tínhamos o seguinte sistema: 0, 1. E aqui nós tínhamos os pares 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 1, 1, 1. Então, qual seria justamente o sistema de correspondência de post equivalente? Então, nós sabemos que P de x geraria o primeiro símbolo, o primeiro par, 0, px, o primeiro símbolo, px, S1. Ou o símbolo x do segundo par, então teríamos 1, 0, px, S2, o símbolo x do terceiro par, 0, px, S3, ou 0, 1, px. Não, isso mesmo. Desculpa, eu errei aqui. Então seria, recapitulando, px gerando, o primeiro símbolo seria 1, 0, p de x, S1. O segundo símbolo seria 0, px, S2. E então, o terceiro símbolo, 0, 1, px, S3. Porém, ainda nós precisamos gerar as regras onde não contém px. Então, seria 1, 0, S1, 0, S2, 0, 1, S3. Então, aqui nós temos a gramática para px. Como seria py? Vamos então pegar as coordenadas y de cada par. 0, py, S1, 0, 1, 0, py, S2 e 1, 1, py, S3. Então, além dessas, vamos gerar 0, py, desculpa, S1, 0, S1,
010 S2, 11 S3. Então vamos ver se está certo. 10 0 0 1. 10 0 0 1. 0 0 10 11. Então aqui, se eu não tiver cometido nenhuma falha, está correto. Então veja que aqui, dado um sistema de correspondência de post, nós construímos as duas gramáticas definidas no slide anterior. Então, para que vai servir justamente essas gramáticas? Então, se nós temos uma solução para um sistema de correspondência de post, então, a partir da variável de partida, se nós gerarmos essa palavra, observe como surge então a sequência que nós definimos I1, I2 e K vai justamente ser útil para nos guiar, para definir essa parte que contém apenas os S, que vai servir para indexar, para enumerar, digamos assim, a sequência de derivações. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que a partir de px, em 0 ou mais derivações, nós vamos obter essa palavra. E y também teremos essa palavra. De modo que a parte dos x vai ser igual à parte dos y. Então, o que é que nós podemos concluir? Nós vamos concluir que o sistema de correspondência de post, ele tem solução se e somente se a interseção dessa linguagem gerada por g de x com a linguagem gerada por g de y for diferente de lambda, de vazio. Vamos entender por meio do exemplo anterior. Então, o que temos é que a sequência 2, 1, 3, 1 é uma solução para esse sistema de correspondência de post. Então, vamos gerar P de x usando essa sequência conforme nós acabamos de explicar e de entender. Então, a partir daqui de P de x, vamos gerar S2, obtendo então 0, P de x, S2. Então, vamos gerar com o índice 1, obtendo então 0, 1, 0, P de x, S1, S2. Então, dando continuidade, vamos gerar agora com o índice 3, que vai ser igual a 0, 1, 0. Então, vamos adicionar 0, 1, px, S3, S1, S2. E, por fim, vamos gerar F1. E vamos adicionar o símbolo 1, 0. Gerando, então, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. E aqui teria, então, dando continuidade, S1, S3, S1, S2. Então, vamos gerar P de Y. Então, a partir de P de Y, vamos gerar S2, que seria igual a 0, 1, 0, P de Y, S2. E isso vai gerar, agora, S1. Então, com o índice 1. Então, teríamos 0, 1, 0. Então, S de 1 é 0. Então, seria 0, P de Y, S1, S2. A partir daqui, geraremos 3, que seria 0, 1, 0, 0. Adicionando, então, 1, 1. P de Y, S3, S1, S2. E a partir daqui, então, geraremos 1, que é o índice 1, que é equivalente a 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Aqui geraríamos um novo 0. Eu errei um 0. Então, é 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0... Ah, não, tá certo. 0, 1, 0, 0, 11. Um novo 0. E aqui seria S1, S3, S1, S2. Então, aqui obtivemos 0, 1, 0, 0, 110. 0, 1, 0, 0, 110. E a string é a mesma. Então, observe que, justamente, essa sequência de solução, ela nos remeteu a um cenário onde nós conseguimos gerar uma palavra na gramática X e ela é idêntica a uma palavra gerada por P de Y. Então, com isso, nós podemos
concluir que se um problema de correspondência de post, um sistema de correspondência de post, ele tem solução, como nós vimos no slide anterior, se e somente se a interseção dessas duas gramáticas for disjunta, for diferente de vazio. E foi justamente o que nós acabamos de concluir aqui. Veja que esse sistema de correspondência de post, ele possui solução. Então, nós mostramos que a gramática equivalente, a correspondente a esse sistema que foi criada, digamos assim, a partir desse sistema de correspondência de post, essas duas gramáticas, elas não são disjuntas, ou seja, a interseção não é vazia. Com isso, essa discussão que nós acabamos de apresentar, no próximo vídeo nós vamos começar a mostrar alguns problemas indecidíveis sobre gramáticas livres de contexto. Muito obrigado!